Se você se separou recentemente e sente que perdeu não só um relacionamento, mas também a sua identidade, fica comigo nesse vídeo porque ele é para você. Muitas mulheres sofrem não só pelo fim do casamento, mas porque elas não sabem qual é o seu papel sem o título de esposa. E muitos erros, muita confusão acontece aí até que essa mulher consiga se descobrir no teu papel, o teu lugar de feminino sem o título de esposa. E eu vou trazer aqui também nesse vídeo baseado nas minhas sessões de terapia com algumas clientes que alguns erros que algumas clientes cometem, que sai de um lugar e vai para o polo extremo. Isso é extremamente comum acontecer, mas aqui eu vou listar um pouquinho sobre isso, sobre esses relatos terapêuticos e vou trazer também um posicionamento naquilo que eu trabalho com as minhas clientes. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou Pâmela Simeão, terapeuta sistêmica multidimensional. E normalmente eu trabalho com mulheres, ajudando a essas mulheres a se reencontrar. E nem sempre quando a gente vai se reencontrar, vai trabalhar, muitas mulheres chegam até a mim com ainda dentro desse casamento e um casamento muito dolorido, um casamento que já está quase no fim da linha. Algumas vezes a gente consegue trabalhar com essas clientes para que elas possam voltar para o teu lugar de poder. Conhecendo aí a história de vida dessa cliente, aquilo que incomoda, as histórias que a história da família dela conta. Porque muitas vezes, dentro de um relacionamento, porque nenhum relacionamento termina de um dia para o outro, mas muitas vezes essa mulher assumiu o lugar de mãe do marido. E ela está no lugar errado. E no lugar de mãe, ela não consegue ter força. E quando essa cliente ela toma a consciência do lugar que ela está e ela de fato assume o lugar da esposa, a lugar de esposa aquela que não precisa competir com o marido, que entende que o teu lugar é um lugar de força, é um lugar fundamental, que esse marido, ele é o provedor, ele sai, ele vai para o mundo e muitas vezes ela também precisa ter a carreira dela e precisa seguir para o mundo, mas ela vai ter tarefas e deveres de uma mulher e ele vai ter tarefas e deveres de um homem. E quando essa mulher chega no consultório e ela consegue entender a diferença que existe dos dois papéis, ela volta para o teu lugar. Muitas vezes esse casamento volta ao teu estado natural, a um estado de harmonia e de leveza que deve ser um casamento, porque sim, um casamento ele pode ser feliz e pode ser leve quando as duas pessoas trabalham para isso, porque casamento é uma escolha diária. É você entender que você tem as suas dores, o seu marido também tem as dores deles, mas vocês juntos conseguem se olhar, conseguem se entender, conseguem sentar para conversar e conversar sobre todas as coisas. E as conversas difíceis, ela precisa acontecer dentro desse casamento. Mas muitas vezes esse casamento está tão esgotado que não tem mais o que fazer. O que nós podemos fazer é preparar essa mulher ou esse homem para que o fim do relacionamento aconteça. Mas muitas vezes o casamento já está tão pesado para esse marido que ele já não consegue mais suportar as brigas dentro de casa, o peso energético e ele precisa ir embora. E ele decide ir embora. E aí essa mulher ainda amando esse homem, porque muitas vezes o casamento ele não termina por falta de amor. O amor ainda continua, ainda existe respeito, mas uma das duas partes não consegue mais dar conta. Ele precisa ou ela precisa viver novas histórias. E viver novas histórias eu não estou falando de traição.
A traição, ela é um outro patamar dentro de um relacionamento, porque a traição, ela também está a favor do sistema. É como eu sempre falo, quais as histórias a história da sua família conta. E nós não vamos entrar aqui nesse vídeo. Então esse marido, mesmo amando essa mulher, ele vai embora, porque ele precisa se reconstruir como homem, energeticamente falando. E para essa mulher que fica, a separação não é só a dor que o outro foi embora. Dói porque ela perde a identidade. Dói porque teve a perda do nós. E muitas mulheres se perguntam: quem eu sou agora? E é exatamente nesse momento que ela se destrói para poder se reconstruir. E a constelação familiar, ela vai trazer muitas vezes que essa mulher, ela traz alguns padrões inconscientes. E a gente precisa olhar com muito cuidado em uma sessão quais são esses padrões inconscientes. E muitas vezes é padrão de medo, de abandono, a lealdade às histórias da mãe, algumas repetições de relacionamentos difíceis. Às vezes ela sai de um casamento difícil, entra num outro relacionamento que também acaba sendo difícil. E aí vem uma sucessão de erros. Então, o que a gente precisa é começar a descobrir camadas por camadas que acontecem nessa mulher. Aonde estão cada dor? Em que camada que está essa dor para que ela não precise repetir alguns erros super comuns durante a separação. Quando um casal se separa, você pode reparar que alguns casais rapidamente entram em um outro relacionamento, que é para anestesiar a dor do relacionamento que acabou. Outros vão se expor nas redes sociais, né? Mostrando que estão melhores a cada dia, muda o cabelo, pinta o cabelo e se mostra, e vai para as festas, e vai para as baladas, faz coisas que nunca fizeram e precisam dessa validação externa. Ficam postando todas as coisas, o que está fazendo e tendo que mostrar, tendo essa necessidade de mostrar para o outro que foi embora o quanto ela tá bem e mostrando para as pessoas à volta dela que ela não está sofrendo com essa separação. Isso é um dos erros mais comuns na separação. Mas eu quero que vocês entendam aqui que separação é um grande portal de autoconhecimento. É nesse lugar aonde você já não sabe mais quem você é, que você deve buscar a tua cura interna, conhecer quem você de fato é e quem você vai se tornar. Muitas vezes, durante uma separação, a gente quer carregar algumas coisas que a gente não precisa mais. Carregar um sentimento, carregar aquilo porque você me prometeu ser feliz para sempre. Assumir um papel de vítima porque ele foi embora ou porque ela foi embora. E você arrasta por mais tempo essa dor da separação, porque você não está querendo viver, você está querendo ser a vítima da tua história. E ser vítima da tua história, ela não vai fazer a sua história ser diferente. Ela vai só prolongar aquilo que você está se sentindo. E eu sempre digo para as minhas clientes que se separaram há pouco: agora é hora de vocês viverem esse luto, porque sim, uma separação existe um luto. É hora de chorar, é hora de se desmontar, mas também é hora de se conhecer. É hora de olhar para dentro. É hora de ver a mulher e o potencial que você é, sem ter esse homem ou sem ter essa mulher ao seu lado.
E muitas vezes as mulheres no meu consultório, nessa fase de luto, elas trazem para mim: eu só queria que ele tivesse mudado. Eu queria que tivesse dado tudo certo. E é nesse momento que a gente começa a trabalhar a segurança emocional, o reconhecimento e o pertencimento dela. Ela se reconhecer como pessoa. Ela trazer para ela a segurança emocional que ela esperava do outro. E ela se pertencer no lugar que ela está acessando agora. E muitas vezes essa mulher vai precisar assumir nova postura. Alguém que é dona de si. E nem sempre assumir esse papel de cara é confortável. Às vezes ele é doloroso porque ela sempre teve alguém que resolvesse os problemas para ela. Só que a partir de uma separação, ela passa a resolver os problemas dela. E como é? Aí é pegar papel e caneta e sentar nos detalhes com essa cliente. O que vai acontecer após essa separação? Você vai receber pensão ou não vai? Como vai ficar esse lugar para você? Você volta ao mercado de trabalho ou você vai assumir talvez uma nova posição? Como vai ser? Se você tem filhos, eu sei que fica um pouco pior, porque você vai ter que se reconstruir enquanto você auxilia aos seus filhos a se reconstruírem nessa história, porque as crianças sempre acabam sofrendo um pouco mais. Porque as crianças se colocam no lugar de culpado, de que algo aconteceu por conta delas. E elas não querem ver o papai e a mamãe separados. Então toda aquela estrutura, como se desmontou para você, também se desmontou para as crianças. E quando se tem crianças, esse marido ou essa esposa continuará com a chave da tua casa? Quem sai de casa? Você ou o seu marido? Ele continua com a chave de casa, tendo todo o acesso à sua casa? Quais são as novas regras? E se você, como esposa, ficou e isso dói para você porque você ficou, você queria continuar um pouco mais, queria tentar um pouco mais. Provavelmente você vai sofrer um pouco mais do que a pessoa que saiu. Então você vai ter que colocar quais são as suas regras. Vamos supor que você ficou na casa onde vocês moraram. Então você precisa se blindar. Como é se blindar? Quais os horários ele vai poder vir ver as crianças? Como isso vai acontecer? De uma forma que seja leve e amorosa com você, mas que também continue respeitando um outro. E aqui nós estamos seguindo e tentando entender que duas pessoas que se separam, elas se separam de uma forma menos dolorosa e elas continuam conseguindo conversar, tendo uma relação de adulto, porque existe crianças nesse meio. Agora, quando isso não é possível, é uma outra história. Então, a gente vai trabalhar com essa cliente, mostrando aonde esse casamento terminou. Isso não termina apenas quando o marido ou a mulher vai embora. Um relacionamento, ele termina, ele inicia o seu término há muito tempo atrás. E é nesse lugar que a gente vai precisar voltar um pouco para que essa mulher se reconstrua. Mas ela só vai conseguir se reconstruir voltando nesse lugar, porque ela vai entender
quais foram as dependências emocionais dela, quais foram desse marido que foi embora, o que pesou para que ele fosse embora, o que ela deixou de priorizar que não foi ela, talvez ela deixou um pouco ela de canto para poder priorizar o parceiro. Muitas vezes, quando a gente doa demais, aquele que recebe não aguenta. É muito. E a gente precisa equilibrar o dar e receber. Essa mulher ocupava o lugar de salvadora, ela sempre estava salvando o marido, pensando que o marido não era capaz emocionalmente e ela estava ali sem dar a oportunidade desse marido também conseguir crescer emocionalmente, mas também conseguir assumir o teu papel de marido dentro desse relacionamento. Ela precisa aprender a voltar para o lugar de esposa, não. Ela precisa aprender a voltar para o teu feminino e descobrir quais são as dores que esse feminino traz. O que na família dela conta, quais as histórias as mulheres da família dela contam para que isso tivesse acontecido, para que isso acontecesse. E ela vai precisar ter novos posicionamentos após a separação. Ela vai precisar se reinventar, reconstruir a sua autoestima, assumindo a responsabilidade dela emocional, parar de buscar culpados, reconstruir a identidade própria, quem ela é. Eu recebo muitas clientes no meu consultório que estavam casados há muitos anos, né? Há 20, talvez 30 anos. E quanto mais tempo você passa casado, mais você, como mulher, você se desconecta, porque você passa a viver o nós. Então você vai precisar reconstruir a tua identidade, criar novos limites e saber quais são esses limites para você. Vamos ter que desenvolver a autoestima emocional. Isso tudo é construído devagar e amorosamente. Essa mulher vai precisar saber aquilo que ela gosta. Se ela tem filhos, ela há muito tempo não tinha um tempo sozinha. Não tinha um tempo livre, porque vamos supor que esse casal decide pela separação, uma separação amigável, e esses filhos vão passar alguns dias com o pai, alguns dias com a mãe. A guarda vai ser compartilhada. O que essa mulher vai fazer com o tempo livre que ela nunca teve? Percebe que são os pequenos detalhes. O que essa mulher gosta de fazer quando ela está sozinha? Quais são as músicas que ela gosta de ouvir? Quais são os lugares que ela gosta de frequentar? É toda uma reconstrução de um eu interior que estava parado, até que você passasse a olhar. Então não olhe a tua separação ou o teu divórcio como o fim do caminho. Olhe como um portal de cura. Olhe como um presente que o universo está te dando para te levar para um outro lugar. Talvez o que você sempre quis foi um relacionamento com alguém que te trouxesse a segurança emocional. Alguém que sempre te priorizasse. Alguém que compartilhasse com você as dores dele. Alguém que compartilhasse as histórias de, por exemplo, meu amor, estou pensando em investir em X coisa. Alguém que você pudesse simplesmente conversar. E talvez no teu relacionamento antigo você não tivesse isso. Alguém que respeitasse quem você é. Alguém que respeitasse os seus limites. Alguém que te priorizasse. E isso você não tinha no relacionamento antigo.
Aí você descobre que um casamento pode ser livre, que você pode fazer uma viagem sozinha, ou que você pode fazer aquela viagem com as amigas que você sempre quis fazer. Mas dentro do teu relacionamento você não tinha espaço para poder fazer isso. É hora de assumir um novo papel, um novo lugar, deixando para trás os pesos do casamento que terminou, querendo assumir esse lugar. Um lugar de leveza, um lugar de encontro com você. Mas isso acontece devagar e amorosamente. Vai ter dia que você vai estar radiante, alegre, cheio de ideias para começar talvez um novo projeto. Talvez esse seja o momento de você começar aquele novo projeto, aquela nova carreira, passar a fazer aquilo que de fato o teu coração chama, o que a tua alma está pulsando para você poder fazer e dentro daquele casamento você não conseguia fazer. Então veja quanta oportunidade você vai ter a partir de agora. Mas você só terá essa oportunidade quando você quiser se livrar e sair desse lugar de vítima e assumir o papel de que você consegue ser a tua base emocional, que você não precisa repetir os padrões da tua família, que se a sua mãe não foi feliz no casamento, você agora está tendo a oportunidade de fazer diferente. Porque você olha para a tua mãe e você reconhece essa história dentro da tua família. Nós somos mais leais do que livres. Enquanto a gente não se dá conta das histórias da nossa família, a gente repete inconscientemente alguns padrões sem saber. E repete por amor a esse sistema, porque aconteceu com você, comigo também. Mas quando você reconhece, você não precisa mais repetir. Pode acontecer de repetir? Pode, mas você já sabe e você vai ficar atento. E quando você estiver entrando nesse padrão de repetição, uma luzinha na tua cabeça vai chamar a tua atenção e você vai falar: nossa, eu estou repetindo o padrão. E quando eu falo em repetir padrão, eu não estou falando em exclusão. E eu não estou falando em se o casamento da minha mãe foi assim, eu vou fazer diferente. Quando eu trago essa fala de fazer diferente, mas por força, porque eu quero impor esse lugar, eu estou nadando contra a correnteza. Eu estou contra o fluxo. E contra o fluxo eu gasto mais energia. Eu preciso entender esse fluxo para que eu possa caminhar com ele. Mais uma vez, o fim de um relacionamento não é o fim da tua vida. É um portal que acaba de abrir à sua frente. E só cabe a você a decidir seguir à frente desse portal ou parar na frente dele e lamentar e se vitimizar pelo relacionamento que não estava bom ou pelo outro que não conseguiu sustentar ou pelo outro que emocionalmente não deu para ele. E por que insistir em um relacionamento e querer voltar para alguém que não pode lhe dar aquilo que ele não consegue? Dentro das minhas terapias, eu ensino a essa mulher, a ela, a assumir esse lugar que é dela, a ela saber como está o emocional dela, porque quando ela está inteira, é que ela consegue acessar um novo relacionamento diferente. Então, antes de entrar num relacionamento, num novo relacionamento, porque não quer sentir dor do relacionamento antigo, conheça.
Cura-te. Conheça as suas histórias, para que você possa estar inteira e para que o seu próximo relacionamento seja um relacionamento de duas pessoas que estão inteiras e que querem e desejam estar juntos. A separação não é o fim da tua história, é o fim de uma versão sua que já não sustentava mais quem você está se tornando agora. E eu pergunto para você, quem você quer se tornar agora? Eu sou Pamela Simeão, terapeuta sistêmica multidimensional. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe, comente e encaminhe para a pessoa que acabou de se separar e ainda está perdido nessa nova história. E eu estou sempre aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!